Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula. Agora é aula de História, livro Eu Gosto Mais, página 324. Faz a leitura e vamos começar. Vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga, os gregos na Antiguidade, onde viveram. Os gregos viveram na extremidade sul da Península Balcânica e sua cultura se desenvolveu a partir da fusão, da mistura das diversas populações que lá se estabeleceram nos últimos 4.000 anos. Essas populações desenvolveram características culturais comuns, como a língua, a religião, os costumes e tradições, as práticas para a sobrevivência. Por isso, podemos falar de um povo grego e de uma cultura grega. A cultura grega influenciou de tal forma o mundo mediterrâneo que acabou por constituir um dos mais sólidos fundamentos de toda a civilização ocidental, que é a civilização a qual pertencemos. Nossas heranças gregas estão presentes em muitos aspectos de nosso modo de ser, na nossa maneira de pensar, em formas de governo que usamos, como a democracia, e até nos esportes, como é o caso da realização dos Jogos Olímpicos. Por sua posição geográfica, a Grécia foi o elo entre a Europa e os povos do Oriente. Seu relevo montanhoso dificultava a comunicação interna, prejudicando a formação de um governo central e favorecendo o isolamento entre as comunidades gregas que se estabeleceram nas planícies a partir da pré-história. A ligação entre as cidades mais distantes, em geral, dava-se por via marítima, pois as costas recortadas e as ilhas numerosas e próximas umas das outras facilitavam a navegação. Vamos conhecer um pouco como se deu a formação do povo grego. Aproximadamente no ano 2000 a.C., a Península Balcânica começou a ser ocupada por povos indo-europeus, provenientes da Europa e da Ásia. Entre esses povos estavam os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Vamos começar pelos aqueus. Os aqueus foram os primeiros a chegar, concentraram-se em uma região a que chamaram de Peloponeso e fundaram cidades, entre elas Micenas. Em meados do século XV a.C., invadiram a ilha de Creta, que era uma das maiores ilhas do mar Egeu, assimilando a cultura dos cretenses, surgindo assim a civilização creto-micênica, Creto de Creta e Micênica de Micenas. Expandiram-se pela Ásia Menor, invadiram e destruíram a cidade de Troia. Provavelmente você já ouviu falar em Troia, no cavalo de Troia. Os gregos se uniram e foram em Troia. Como eles não conseguiram entrar na fortaleza, então eles pregaram uma peça nos troianos, tá? Como querendo dizer aos troianos, tá, vocês venceram, então recebam o nosso presente como forma de reconhecimento de que nós perdemos a batalha e vocês venceram. Os troianos receberam esse cavalo de madeira, tá? Esse presente grego, e aí colocaram esse cavalo para dentro da fortaleza. À noite, quando não havia movimento, esse cavalo foi aberto e aí saíram de dentro dele muitos soldados, tá? Muitos soldados gregos. Eles abriram o cavalo e saíram para abrir os portões troianos. Então abriram os portões da fortaleza de Troia, fazendo com que o restante do exército grego entrasse, e aí Troia perdeu a batalha. A cidade de Troia foi completamente destruída. Os eólios atingiram várias regiões. Os jônios se estabeleceram na Ática, onde mais tarde foi fundada a cidade de Atenas. Já os dórios eram povos extremamente violentos. Esses dórios são os mesmos que mais tarde vão dar origem aos povos espartanos. A invasão dos dórios iniciou-se por volta de 1200 a.C., levando parte de sua população a fugir para o interior da Grécia. Esse episódio ficou conhecido como a primeira diáspora, que quer dizer dispersão, separação, tá? Então os dórios, eles eram extremamente violentos, chegaram lá já colocando terror, expulsando a população grega, que teve que fugir para o interior da Grécia.
Os dórios, eles dominavam o ferro, então a espada de ferro cortava a espada de bronze, já deu para saber quem venceu essa batalha, tá? Então os dórios dominaram lá, provocando aí a primeira diáspora, a primeira dispersão, a separação do povo grego. Então até daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula, um grande beijo para você.